Boa tarde a todos. Mais uma vez nós nos encontramos aqui e nós vamos dando a boa tarde mais uma vez aos nossos companheiros que nos acompanham via internet também. E dizendo a todos que os nossos trabalhos da Casa do Caminho, eles acontecem diariamente, exceto as sextas-feiras. As segundas e as terças-feiras, as nossas reuniões se iniciam às 20h15, com um plantão de atendimento às 19h30. O trabalho da terça-feira, excepcionalmente, é um trabalho dedicado a dependentes químicos. Às quartas-feiras, o nosso trabalho ocorre às 14 horas. Às quintas-feiras, também às 20h15. Aos sábados, às 17h10 e aos domingos, às 10 horas. Então, contando sempre com a vibração amorosa de todos, né? Nós vamos, neste momento, levando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, o nosso Mestre. Deixando que os nossos corações e os nossos pensamentos se dirijam ao mais alto. E através dos amigos da espiritualidade, que nos auxiliam para que possamos assimilar as lições que nos são passadas, que nos são ministradas, nós vamos neste momento dando início à nossa reunião de hoje. Que assim seja. E agora nós vamos acompanhando o nosso companheiro Pablo, que vai fazer por nós a palestra da tarde, com o título Pensaste Nisso? É muito interessante. Pablo, seja feliz. Vamos lá. Vou tirar o microfone aqui. Agora está de lado aqui, a gente fala para cá, mas tem o do ladinho aqui. Bom, boa tarde a todos, aqueles que se encontram aqui presentes na Casa do Caminho em Santana e aqueles amigos que nos acompanham aí pela internet em mais essa palestra nessa tarde de sábado, em que nós podemos ter esse momento de reflexão, esse momento de aprendizado da doutrina espírita, do Evangelho, dos ensinamentos do Mestre. E procuramos sempre, através desses encontros, através dessas lições, serenarmos os nossos corações, entendermos as reflexões, as ideias que o Mestre procurou nos trazer. E para isso, a Casa hoje nos indicou uma lição muito interessante, que tem um pequeno livrinho, mas de uma grande profundidade, trazido aí por o nosso querido Chico Xavier, pelo seu mentor Espírito Emmanuel, o livrinho Pão Nosso. E a lição que a Casa nos trouxe hoje é a lição de número 12, que tem como tema Pensaste Nisso. Emmanuel sempre trazendo uma indagação para todos nós. E o que o Emmanuel traz nessa lição para a gente, nesse Pensaste Nisso? Como de costume nesses livrinhos, tanto no Pão Nosso, como no Fonte Viva, como no Palavras de Vida Eterna, o Emmanuel sempre inicia as lições com uma reflexão, propondo uma reflexão com um trecho do Evangelho de Jesus. Então, nessa oportunidade, o que ele trouxe para a gente, esse trechinho do Evangelho? Ele trouxe lá da segunda epístola a Pedro, capítulo 1, versículo 14, o seguinte trecho. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Então, qual que é a ideia nessa reflexão do pensaste nisso que o Emmanuel traz para a gente nessa lição? Ele fala aqui na epístola a Pedro se referindo da ideia de deixar o tabernáculo. Que tabernáculo seria esse? Qual que é essa ideia que Jesus nos trouxe nesse ensinamento? E o Emmanuel vai discorrer de forma brilhante nessa pequena lição. Essa reflexão sobre o pensar nisso, o tabernáculo. O que seria esse tabernáculo? A referência ao tabernáculo é a referência ao nosso próprio corpo, é a referência à própria morada do Espírito. Porque muitas vezes, até na própria doutrina espírita, nós ficamos ali tão apegados ao Espírito, somos espíritos imortais, ficamos aquela coisa do Espírito, e acabamos nos esquecendo que estamos encarnados. Que estamos encarnados e possuímos um instrumento, uma veste carnal,
que nos possibilita, através dessa nova reencarnação, ou da reencarnação pela qual nós passamos, essa oportunidade de provações que só a matéria nos propicia. Porque sabemos, até de relatos de outros livros, que a espiritualidade nos trouxe, muitos elucidam a vida no plano espiritual, especialmente aquele livro que inicia a série do André Luiz, O Nosso Lar, nos traz toda essa ideia de como funciona a vida nessas colônias espirituais, no plano espiritual, as diferenças das sensações, da matéria, fluidificada, de tudo que é diferenciado da matéria, do que lá tem e do que aqui nós não temos. E, de uma forma contrária, do que nós temos aqui e não é possibilitado lá. Então, esse pensaste nisso é justamente uma reflexão acerca dessa morada do nosso corpo, da nossa veste carnal. E o Emmanuel inicia essa lição nos trazendo a ideia de tudo que já foi passado por outras religiões ou até pela própria igreja sobre a ideia dos crimes contra a carne, porque é muito fácil colocar a culpa na carne. Não, a tentação é da carne, Tem até aquela brincadeira, a carne é fraca, Tem aquele dizer, a carne é fraca. Tudo a gente coloca a culpa na carne. E em face disso, nós temos todos os nossos desvios morais, pelas nossas condutas, pelas nossas faltas de regra, faltas de disciplina. E incorremos nos tão chamados pecados capitais. E quantos nós não temos? Será que a gente já parou para fazer uma reflexão sobre esses pecados capitais? Sobre esses vícios que nos assolam no nosso dia a dia? A gula. Quantas vezes a gente já está satisfeito? Não, já estou bem, acho que estou com um pouquinho a mais do meu peso aqui, mas tem aquela torta de limão na geladeira me esperando, e eu não vou resistir, eu vou ser obrigado. Ou até mesmo eu já jantei, estou satisfeito, e chega algum familiar, um amigo que mora próximo, olha, eu comprei uma pizza de calabresa, aí você fala, não vou resistir, vou ser obrigado a dar uma filetada nessa pizza e comer mais um pedacinho, Esse é um pecado, aquela ideia de pecado, que a igreja trazia, quando nós sabemos que, na verdade, pecados não existem. Existem esses desvios e essas atitudes que nós tomamos, esses dogmas que nós afastamos com a doutrina espírita, e que, na verdade, são apenas desvios morais que ainda trazemos pela nossa falta de evolução no plano espiritual, no plano da moral, no plano do evangelho do nosso mestre. A gula, citei aqui, mas tantos outros nos assolam. Vaidade, como nós somos vaidosos, Antes de sair de casa, 3, 4 vezes, tem até a música que Narciso acha feio que não é espelho. Sempre paramos ali na frente do espelho. Será que está bom? Não está? Meu cabelo. A mulherada passa o batom, passa o blush, passa o laque, passa tudo aquilo, sai bonitona, mas sempre preocupações demais com a nossa matéria. Será que nós temos que ter essas preocupações? Elas são próprias da nossa vida? É claro que são. Nós devemos ter. Nós estamos encarnados. Que mal temos de termos preocupações com a nossa vaidade, ou até de nos alimentarmos bem, ou até comer um pouquinho daquela torta de morango, aquele brigadeiro, aquele sagu que foi feito, gostoso. Não tem problema nenhum. O que nós devemos nos policiar e termos cuidado é justamente com os excessos. São os excessos que nós cometemos. Então, os excessos e os desvios é que vão nos acarretar uma série de problemas. O Emmanuel traz esse comecinho dessa lição, falando dessa dificuldade, dos problemas que todos os postos crimes que são cometidos são em virtude da carne, os problemas relacionados à carne, quando na verdade nós nos esquecemos do nosso eu espiritual. Porque nós sabemos, a doutrina nos traz isso, nos ensina muito bem, o próprio livro dos Espíritos, da questão da imortalidade dos espíritos. Somos seres eternos. Somos espíritos. Estamos encarnados, mas somos espíritos. E o espírito, na verdade, é o responsável, mesmo encarnado, pela condução dos nossos caminhos, pela condução dos nossos destinos, a forma como lidaremos com esses supostos vícios da carne e da matéria, a reflexão, a serenidade e o caminho a ser trilhado pelo corpo enquanto encarnado, compete único e exclusivamente ao equilíbrio do nosso espírito. E nós sabemos que muitas vezes os desvios de ordem espiritual, os psicológicos que nós temos, vão acabar acarretando uma série de outros problemas na própria matéria. Temos ouvido falar muito das doenças, chamadas doenças psicossomáticas, não é verdade? Então, aquela ideia do pensamento, da doença, aquela coisa toda, e que vai acabar e pode possibilitar o surgimento de algum tipo de doença, de alguma enfermidade no nosso corpo. Como nós devemos lidar com isso? Sempre de forma serena, tranquila,
né? Esse momento de reflexão temos hoje, como temos ao longo da semana, na casa, em outros locais também, que trazem o Evangelho de Jesus, nos possibilitam essa reflexão de como estamos tocando o nosso caminho, essa oportunidade nesta encarnação. Será que nós estamos seguindo um caminho correto? Estamos tendo desvios, fraquezas? Nós sabemos que as imperfeições são próprias da nossa condição. A doutrina nos traz que nós ainda estamos num planeta de provas e expiações. A gente ainda está nessa possibilidade de estar aprendendo, de estar lidando com essas situações. E como nós devemos encarar esses problemas? Como nós devemos tratar isso? Sem esquecer, como Emmanuel traz na lição, sempre evocando, pensaste nisso, se já pensamos sobre isso, na importância do nosso corpo físico para cumprirmos essa missão. Será que nós estamos cuidando também do nosso corpo físico? Porque nem só de pão vive o homem, não é isso? Se referindo a Jesus, aquela ideia de que nós temos que nos preocupar com o espírito, mas muitas vezes nós nos preocupamos demais com o espírito e esquecemos da matéria. Então, nem 8 nem 80, nós temos que ter um equilíbrio para lidar com isso. O Emmanuel traz nessa lição essa própria ideia de que nós temos essa complexidade, esse conjunto de células aglutinadas, como ele traz aqui, e toda essa veste carnal que nos foi trazida. Será que nós já paramos para refletir da complexidade que é o corpo humano, desse veículo que nós trazemos? A medicina já evoluiu e muito ao longo dos tempos no trato da matéria, da carne, mas ainda é difícil desvendar nas suas filigranas o funcionamento do nosso organismo. E nós temos em inúmeras obras, em especial uma obra muito interessante também nesse espírito de alta envergadura que é Emmanuel, um livro que nos relata a profundidade que foi e a dificuldade de se criar esse instrumento que possibilitaria ao espírito passar essas provações de forma reencarnada. Há 2000 anos, esse livrinho trazido pelo Emmanuel, pela pena mediúnica de Chico Xavier, faz um estudo pormenorizado da evolução específica do nosso orbe, do nosso planeta Terra, esse planeta que nos acolhe. E ele vem lá de trás, até das reuniões, do surgimento, onde Cristo, que sabemos que é o nosso governador planetário, assumiu essa responsabilidade para si de desenvolver esse planeta e nesse planeta desenvolver a vida, as formas de vida, toda essa construção. E isso nós sabemos que a evolução foi longa. Foi longa. Aquela forma figurada que nos é trazida na Bíblia, em 7 dias já resolveu o problema e já ficou tudo, independente das outras religiões, os dogmas que nós trazemos, mas mais plausível é essa versão de evolução, até pelo próprio desenvolvimento das espécies. Então Cristo, minuciosamente, foi trazendo todas as formas de evolução desse planeta, desde os micro-organismos, as outras formas de vida, dos reinos minerais, dos reinos vegetais, os reinos animais, trazendo todas essas formas de evolução, até finalmente conseguir chegar a essa complexidade de células, essa complexidade de agentes, de estrutura e órgãos que formam a espécie humana. Então o Emmanuel ele traz isso muito bem nessa lição, há 2000 anos. Toda essa evolução até a chegada do ser humano, daquela veste carnal que possibilitaria ao espírito essa reencarnação, de poder encarnar e sofrer através das provações da matéria, todos esses tipos de atividades que nós temos nos nossos dias a dias, os núcleos familiares, o parentesco consanguíneo, que na verdade sabemos que não é o verdadeiro parentesco. A doutrina espírita nos traz que o verdadeiro parentesco não é o consanguíneo, mas o espiritual. Mas a provação e a afinidade, os vínculos que a matéria, a carne e o sangue trazem, possibilitam muitas vezes o reencontro, a reaproximação de pessoas que já foram inimigos numa outra encarnação, numa outra possibilidade. Então Emmanuel traz tudo isso para a gente. Há 2000 anos, toda essa evolução, como é que foi esse desenvolvimento até chegar no ser humano. Se Cristo, se nós pararmos para pensar e refletirmos novamente no tema da lição, se pensamos nisso, será que nós paramos para pensar no quanto tempo, quão trabalhoso foi a criação dessa veste, dessa matéria, para que nós
que somos abençoados de ter essa matéria, independente se somos perfeitos, se temos algum tipo de vício, algum tipo de imperfeição, mas todas as formas pelas quais recebemos essa veste carnal são formas abençoadas. Por que são formas abençoadas? Porque são a forma, a justa conta, o justo motivo que precisamos nessa oportunidade. Sabemos que alguns irmãos muitas vezes sofrem limitações decorrentes da sua própria malversação do corpo físico em outras vidas. Tem uma história na doutrina muito interessante que diz que o irmão era uma pessoa fantástica nessa encarnação, benevolente, seguia as luzes do Evangelho, era uma pessoa caridosa, uma pessoa boa com todos, mas certa feita, numa determinada atividade de carpintaria, acabou perdendo um dedo, passou lá de forma diferente, não, como deveria cortar, serrar aquela madeira, acabou perdendo um dedo. E ficou muito desgostoso, falou, meu Deus do céu, nas suas reflexões, olha, poxa, eu sou uma pessoa tão boa para todos, auxilio a todos, sigo a minha vida com o exemplo do Cristo, na caridade, no auxílio ao próximo, e cargas d'água, agora acabo perdendo um dedo. Será que eu mereço isso? Tempos depois, esse irmão teve uma mensagem no plano espiritual que disse a ele o seguinte, olha, você realmente nessa sua aprovação na matéria agora, nessa aprovação carnal, você tem sido exemplar. Você tem sido uma pessoa correta, seguindo os exemplos do Cristo, auxiliando o próximo, fazendo tudo do bom e do melhor. Só que, na verdade, você, numa outra encarnação, foi uma pessoa muito dura, uma pessoa muito rude. Você foi proprietário de uma fazenda onde trabalhavam escravos e você judiava muito desses escravos. Você acabou amputando membros dessas pessoas devido aos seus castigos, às suas chicotadas. Você era uma pessoa muito dura. E nós sabemos que existe essa ideia de lei de ação e reação. O que foi feito, ele vai ter o retorno daquilo. O retorno dele seria muito maior, até poderia ter sido ceifado a sua própria vida nessa oportunidade. Mas tendo em vista os benefícios que ele acabou fazendo, a forma como ele pautou a sua vida nessa oportunidade, houve essa espécie de diminuição desse mal que ele ia sofrer, tendo em vista o que ele já havia feito às outras pessoas. E nesse sentido, ele não teve a vida ceifada, ou um outro órgão, alguma coisa mais gravosa. Teve apenas um dedo amputado. Foi a justa medida daquilo que ele havia passado, que ele havia trazido àquele tempo. Então nós vemos, por esses exemplos que o plano espiritual nos traz, e das nossas condutas, a importância do corpo físico. O Emmanuel traz aqui na lição para a gente a importância que nós temos, junto com o desenvolvimento do espírito, de aprender através da matéria, de valorizar o que nós recebemos, reformar e engrandecer a nossa vida. Muitas vezes nós trazemos e submetemos o nosso corpo a muitas mazelas. Então, principalmente nesses dias de hoje, nós deixamos sempre no limite. Trazemos sempre no limite o nosso corpo, o limite do estresse, o limite do esforço físico. Será que é dessa forma que nós devemos lidar com essa veste que nos foi fornecida? Será que nós devemos ter um pouco mais de cuidado com o nosso organismo, com o nosso corpo? Dissemos há pouco da gula, será que nós temos a melhor alimentação? E ao invés de comermos gordura, aquelas besteiradas, toda uma alimentação às vezes mais saudável para o cuidado do corpo. Os vícios, tantos outros vícios que nós temos muitas vezes, infelizmente trazem grandes consequências, não só para o corpo físico, mas também para o espírito. Como exemplo, o álcool, as drogas, o próprio fumo, o tabagismo. Todos esses malefícios que muitas vezes decorrem de uma vontade, de uma necessidade, que a muitos atribuem, e aqui vem o tema da questão. Muitas vezes é uma necessidade física que eu tenho. Será que é uma necessidade física mesmo? Todos esses nossos vícios, como Emmanuel diz aqui no começo da lição, que todos esses supostos crimes que praticamos da carne, temos que atribuir à carne esses crimes, esses vícios? É um incontrolável impulso que eu tenho. E tantos outros incontroláveis desejos ligados à sensualidade, tantos vícios que as pessoas apresentam. Todos eles são culpas da matéria? Podemos imputar todas essas culpas a esses vícios à matéria? Ou será que o espírito é mais forte? Será que o espírito pode
trazer uma forma ordenada de lidar com essas questões, uma forma mais serena de interpretarmos esses nossos vícios, essas nossas imperfeições. Se formos pensar no tempo que foi despendido pelo Mestre para chegarmos a essa compleição, a essa perfeição no corpo físico e a oportunidade que temos através da veste carnal, será que nós, em pouco tempo, como nós fazemos, destruiríamos e ceifaríamos todas as possibilidades que nós temos de lidar com a vida nessa existência, com a vida nessa encarnação? Tem uma história muito interessante também no outro um outro irmão do plano espiritual nos traz, através do Chico, a história do Belarmino Bicas. Aqueles que já tiveram a oportunidade de ler. O Belarmino Bicas, ele revelou depois que ele desencarnou, ele fez uma relação de todas as coisas que ele fez de errado, os pensamentos negativos que ele teve, as condutas que ele teve, que foram ceifando as suas possibilidades e acabaram acarretando no encurtamento da sua vida na oportunidade em que aquele esteve encarnado. Então, será que nós queremos ser um Belarmino Bicas? Através dos nossos pensamentos, da própria vontade do Espírito, sobrepor as imperfeições e aos vícios, e até muitas vezes dissemos que existem, é claro, essas imputações à carne de que nós temos esses vícios. Muitas vezes há ligação realmente a efeitos fisiológicos, efeitos bioquímicos, em reações de natureza e necessidades realmente voluntárias da própria matéria, mas nunca exclusivamente da matéria. Porque o espírito, enquanto princípio inteligente que habita a matéria, tem a possibilidade de lidar com isso. Muitas vezes nós vemos tantos irmãos que conseguem se livrar dos vícios, livrar do álcool, livrar desses fenômenos da gula e de todas as outras sortes que nós temos esses vícios, através de um pensamento firme, através de condutas adequadas, através dos ensinamentos do Mestre, por meio do Evangelho. Então, Emmanuel ele nos traz isso nessa lição. Essa necessidade de nós termos essa preocupação com o nosso corpo, com a nossa matéria. Será que nós estamos lidando da melhor forma possível com o nosso veículo corporal? Será que a gente já parou para pensar nisso, como Emmanuel traz nessa lição? Será que nós estamos conduzindo as nossas vidas e essa oportunidade que nós temos, não só no plano espiritual, buscando a evolução espiritual, buscando aperfeiçoamento através da caridade, do burilamento, do que a doutrina nos traz, que é a própria ideia do vigiai e orai, mas o vigiai e orai não apenas no plano espiritual, porque é muito fácil. Nós temos em tantas outras, sem nenhum tipo de crítica, mas em tantas outras espécies de correntes religiosas ou filosóficas, em que nós temos a ideia de contemplação, né? Então você ficar ali, permanecer rezando, meditando. Tudo bem, você está cuidando do seu corpo, tudo bem, às vezes tem coloca alguma aflição ao seu corpo, né, como alguns castigos que eram típicos aí na Idade Média, aflições ao próprio corpo como forma de espiar um defeito moral. Nós temos essa ideia, deixar de tomar água, deixar de se alimentar. Será que essas privações ao corpo físico, elas vão acarretar num burilamento do corpo do nosso espírito, do nosso eu espiritual? Ou será que o revés disso é o correto? Será que através de uma conduta mais adequada, da vigilância dos pensamentos, da vigilância de nossas condutas, das nossas atitudes para com o próximo, através da caridade, do auxílio, utilizando-se da paciência, resignação para sabemos que somos devedores ainda que estamos aqui, com essa ideia, não só aquela ideia, muitas vezes o pessoal traz essa ideia, que a doutrina espírita traz essa ideia do bem sofrer, mas a gente não tem que lidar com a ideia da doutrina só com essa ideia do bem sofrer. Tem que sofrer, aqui é planeta de prova e expiação, você veio para sofrer. Não é isso. Você não veio aqui nada para sofrer, você veio para ser feliz, você tem que buscar o seu caminho, alcançar o seu caminho, mas sempre trazendo tudo com ponderação, com equilíbrio, à luz dos ensinamentos do Cristo. E sempre, como Emmanuel traz, sem deixar de lado a ideia de que nós somos essa integração. Enquanto aqui estamos encarnados, a gente não pode deixar para pensar só no espírito. Nós temos que pensar nas nossas necessidades. O corpo, para bem funcionar, ele necessita de alimento. A matéria necessita de uma série de coisas. O sol, muitas vezes, é benéfico, traz vitaminas para o corpo necessárias, que vão inibir qualquer tipo de doença, de toda sorte, mas tudo em excesso faz mal.
O próprio Sol que traz essas energias, essas vitaminas E e outras tantas que ele nos traz para condicionar a vida na nossa matéria, em excesso pode ocasionar um câncer de pele. Então, tudo isso é relacionado. A matéria, ela está aqui para nos servir. Esse veículo, ele está aqui para nos servir. Então, nós temos que ter essa necessidade. Em outra passagem, no livro da doutrina também, nós temos uma passagem interessante de que o irmão, ao desencarnar, ele se posta à frente do seu corpo, né, e agradece aquele veículo material que serviu por tantos anos, e agradece por tudo aquilo e segue a sua vida no plano espiritual. Deixando aquela ideia de lado, como em outros casos nós vemos relatos também no plano espiritual, que a pessoa desencarna e está tão ligada à matéria e tão ligada à matéria que ela não quer sair daquele ninho. Fica lá na cripta, fica lá no caixão, fica no cemitério por tanto tempo, achando que ele é aquele corpo, é aquela matéria que vai acabar se desfazendo, que vai acabar sendo comida pela terra, pelos vermes, e na verdade foi apenas um instrumento que teve a sua útil duração. Né? Então nós temos, como traz o Emmanuel, de pensar se estamos cuidando também desse veículo, nas palavras do Cristo, que o Pedro nos traz na epístola, desse tabernáculo, desse local que nos acolhe dessa forma tão caridosa e que foi tão difícil para voltarmos e termos essa oportunidade e acabamos pelos nossos excessos, pelos nossos desvios de conduta, sobrepujando, sobrecarregando as forças daquela veste que nos foi concedida. E esse sobrecarregar, essas mazelas com esse corpo, podem acabar trazendo consequências tão graves e limitando até mesmo o tempo que nós teríamos nos burilar enquanto na matéria, enquanto nessa oportunidade. Então Emmanuel nos pede para que nós meditemos sobre o nosso corpo físico, sobre a nossa veste carnal, e para que, diferentemente de sobrecarregá-lo com as nossas mazelas, com as nossas imperfeições, que nós santifiquemos esse corpo. Santifiquemos no sentido de tratá-lo da melhor forma possível, de acordo com as suas necessidades e as necessidades que o nosso espírito apresenta em mais essa seara evolutiva. Certo? Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Vamos ligar, vamos ver se está. Pode ficar com isso aí, eu ligo esse aqui. Quer fazer alguma pergunta? Funcionando, Benini? Som, acho que está funcionando. Eu acredito, eu acho esse tema assim imprescindível. Ele não é tão maravilhoso quanto imprescindível. Tem uma questão tão básica entre nós, espíritas, que nós já deveríamos ter assimilado. E às vezes a gente comete um equívoco imenso quando nós dizemos assim, meu espírito, quando é o contrário. Então, a partir do momento que a gente passar a usar o contrário, o eu espírito, né? O meu corpo, a gente vai entender perfeitamente toda essa lição. É verdade. É uma grande dificuldade. A gente não consegue, porque está tão quentinho, nós estamos tão acondicionados a ele que não tem essa... É verdade. O eu e o meu. Né? Deixa eu dar uma pergunta aqui que vou repetir o que falaram na quinta-feira. O que o seu Bruno falou, acho que foi o mesmo tema. E era assim, ele citou aquelas crianças que já estão nascendo viciadas, sabe? Não sei se você leu alguma coisa a respeito. Que assim, apresentam já é tendências da mãe ou tal, diz ele que o organismo já reage nasce daquela forma. Sente abstinência, esse tipo de coisa. Né? Uhum. Então, por que acontece isso? Né? Por que já nasce assim viciado? Essa ideia de já nascer viciado, é claro, não tem como nós traçarmos uma divisão, uma dicotomia entre corpo e espírito. Porque, na verdade, a ligação o fenômeno é tão... o elo é tão forte que, muitas vezes, como nós sabemos, até da própria compleição, dos próprios problemas que apresentam, em tantas histórias que nós temos, relatos do plano espiritual, como a própria ideia do perispírito, porque nós não devemos deixar de lado. Falamos do corpo, do espírito, mas sabemos que a doutrina traz esse elemento de ligação que é o perispírito.
E muitas vezes esse elemento fluídico, semimaterial, como o Livro dos Espíritos nos traz, ele traz impregnado em si muitas coisas, deformidades, até problemas que ocorrem. A pessoa às vezes foi lesionada por um tiro, por uma facada, às vezes determinado órgão que ele violou com um suicida se cortando, um disparo de tiros sobre a cabeça, ele pode apresentar alguma deformidade decorrente da malversação que ele fez do corpo numa outra oportunidade. Mas a questão ligada à mãe, é claro, a mãe, quando ela vai estar trazendo o filho, são questões biológicas. Ela vai trazer, ela vai nutrir o filho com o que ela trouxer. Se ela for uma alcoólatra, muito provavelmente, na corrente sanguínea, alguma coisa vai estar passando para aquela criança. Não necessariamente ela vai ser também uma adicta, ela vai trazer aquele vício, mas ela já vai ter uma tendência muito grande, tendo em vista que no organismo dela ela foi adquirindo a necessidade daquilo. Para ela era normal. Assim como um outro benefício que ela teve, ela vai estar utilizando também. Aí ela pode desenvolver ou não o vício, mas é claro, vai ser que sobrepujar a força espiritual, a força do eu espírito sobre o meu corpo. Né? Mas não necessariamente uma coisa vinculada à outra. É uma expiação, né? Também pode ser uma expiação. Né? A gente pode entender essa ideia de expiação também. Se houver a necessidade de ela estar, essa aprovação dessa mãe difícil, que não soube lidar na sua gravidez com aquele caso. Então é toda uma relação. Mas a gente não pode imputar única e exclusivamente aquela possibilidade carnal, daquele vício que ela teve. Vai depender da predisposição. Ela vai poder apresentar aquilo. Claro, tendo em vista que ela foi nutrida por aquilo, vai estar acostumada àquilo, pode ter uma necessidade daquilo. E existem essas necessidades próprias instintivas da matéria, reflexivas da matéria, mas não necessariamente sobrepujam ao eu espiritual. Que sempre, se tiver burilamento, se tiver força de vontade dentro do seu livre-arbítrio, conseguir ter mais força do que aquele próprio instinto, vai conseguir superar aquele defeito, aquele vício, aquela provação que muitas vezes pode ser, como o colega trouxe, uma expiação de vidas anteriores. Eu entendo dessa forma. Não sei se você concorda, Beleni. Fala, Andréia. Bom, só mudando um pouquinho dessa questão de expiação, eu achei interessante, você é um dos poucos expositores que eu já ouvi que trata essa questão da evolução da Terra como é um planeta de expiações e provas, e que na realidade você não está aqui para expiar coisa nenhuma, e sim para ser feliz. Eu achei isso bárbaro. Gostaria que você desse mais uma complementadinha nessa questão, nesse seu ponto de vista. Isso aí eu já tive nas últimas discussões, porque é sempre bom. O bom da doutrina espírita é que nós somos os nossos próprios pastores, né? Nós somos os nossos próprios mentores. É claro, você sempre vai ter muitas pessoas que você vai aprender, vai tentar comungar aquela ideia, mas o mais importante é que você vai ter as suas convicções, você vai chegar às suas conclusões, e você não vai ser um autodidata, você vai ter que ir procurando aquilo. E quando eu comecei na doutrina, sempre eu ficava aquela ideia, muitas vezes eu ia em alguns locais, e eu vi umas palestras assim no sentido, olha, se você está com câncer, se você está com não sei o quê, você está sofrendo, a sua esposa te deixou, seu marido te deixou, seu filho está no mundo das drogas, assim, umas coisas só para baixo. E muitas vezes as pessoas procuram um centro, uma casa espírita, que traz o Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho à Luz, o Espiritismo, vem com essa conotação, dessa ideia de, olha, não tem problema, você está certinho. Porque nós estamos, inclusive, num planeta de provas e expiações. Então, isso que você está passando é normal, é prova e expiação. Então, assim, fica com isso para você, porque é a justa medida do burilamento que você precisa. Jesus já disse que você vai receber o fardo, que o fardo dele era leve, o jugo suave. Então, esse fardo que você está carregando é o que você precisa. Mas eu acredito que essa ideia, e já vi, inclusive, outras palestras, que já trazem esse outro posicionamento pelo qual eu me filiei. E adorei, achei isso mesmo. Nós estamos num planeta de prova e expiação, mas é um planeta de prova e expiação que está indo para um burilamento. Já está para regeneração, já está dando um saltinho, já estamos chegando lá. Né? Você vê que aqueles que não vão se amoldar aqui, vão ficar em outro canto. Vão para outro plano. Vai ter que ter um nivelamento. E essa ideia de nivelamento é nesse sentido que eu entendo que você tem que procurar justamente
por mais que seja difícil, e ninguém falou que ia ser fácil, todo mundo, tanto que o Segismundo, quando a gente vê lá no André Luiz, na reencarnação, brilhante a descrição que o André Luiz nos traz lá do Segismundo, que ele descreve todo o processo reencarnatório daquele espírito, ele fala das dificuldades, do medo que nós temos momentos antes de reencarnarmos, de termos essa oportunidade de voltarmos ali ao ventre da mãe, aquele berço, para voltar à prova na matéria, à prova na carne. Então nós temos, se fosse tranquilo, opa, estou indo lá, já vou voltar, mergulho lá no ventre e reencarno, tranquilo. Mas não é. Nós sabemos as provações, os medos, as provas, as dificuldades e os vícios que nós vamos ter nessa oportunidade da reencarnação. Mas justamente, como a lição nos traz, nós temos a necessidade da compreensão de que não somos só o meu corpo, a minha matéria, somos espíritos e estamos encarnados. E através dessas provações, que muitas vezes são decorrentes de expiações, temos sim que suportar como o Mestre nos trouxe, com resignação, perdoando 70 vezes 7 vezes, com tranquilidade, serenidade, para encararmos e submetermos muitas vezes a expiação necessária à nossa própria evolução, entendendo essas dificuldades como apenas obstáculos que serão superados por um plano mais tranquilo no qual todos nós nos encontraremos, se Deus quiser. Essa é a ideia que eu procurei trazer para todos. Ok? Dona Andréia? Tem que pensar nisso. Olha lá. Pensaste nisso, a importância do corpo, porque às vezes as pessoas ficam só no plano espiritual, achando que já estão no nosso lar e ainda estamos encarnados e não cuidam devidamente da matéria, do veículo que nos foi trazido. Não, eu acho que é um tema interessante, embora infelizmente eu não tenha pego o início da palestra, mas eu acho que às vezes nós espíritas, nós achamos que por nós termos um conhecimento do plano espiritual, a gente acaba se voltando só para o lado espiritual, esquecendo da matéria. Eu queria que você comentasse sobre essa questão, porque há pouco tempo atrás, o ano passado até, eu estava assistindo uma aula na federação e a minha professora falou algo que eu achei um absurdo, não sei se você compartilha, qual que é a sua opinião, que às vezes essa questão da gente ser ambicioso e buscar o sucesso profissional, material, que isso não é uma coisa boa. Porque a gente não precisa ter o supérfluo. E eu fiquei pensando, eu falei, se eu não procurar um progresso material ainda, eu não tenho motivação para trabalhar. Eu não tenho motivação. Eu acho que no momento em que você teve o seu sucesso e a sua progressão de forma honesta e de forma sem prejudicar os outros, eu não vejo problema nenhum em você se voltar também para esse lado. Não sei o que você acha disso. É bem interessante a sua antes de conversar contigo sobre essa colocação, agora que eu estou vendo aqui, acho que alguém que já fez essa palestra, tem aqui um dicionário aqui, ó, tabernáculo, do latim tabernáculo. Se eu tivesse visto antes, eu tinha aproveitado em ser, mesmo me apropriando da ideia do companheiro aqui, olha, realmente o tabernáculo, inclusive o tabernáculo do latim tabernáculo, eu já ia aproveitar aqui, ó, dos hebreus, ia trazer aqui, trouxe todas umas acepções aqui, brilhante a pesquisa que foi realizada pelo companheiro aqui. Se eu tivesse visto antes, eu tinha me aproveitado aqui das ideias do companheiro. Então tá, joia. Eu concordo com você, André. Eu acredito que, na verdade, nós temos que entender, eu pelo menos procuro pensar assim, se for possibilitado pela espiritualidade superior, pelo plano superior, que certas coisas ocorressem, que você tivesse essa possibilidade na matéria de usufruir disso, por que não? Agora, eu penso o seguinte, que existem formas e formas de usufruir dessas benesses que a matéria nos traz. Então, se você utilizar dessa sua ascensão, desse progresso que você almeja num profissional ou acadêmica, nos estudos, seja lá onde for, se você tem que saber versar disso. Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Você tem que saber lidar com aquilo que lhe foi dado. Se você trabalha com aquilo, com esses vícios, com essas questões da avareza, você trazer tudo isso para aquilo que você almejou conquistar e não utilizar aquilo de servir para auxiliar o próximo, como o Mestre nos trouxe,
Será que nós vamos ser bons espíritas e bons cristãos se nós utilizarmos apenas, e nós não estaremos só apegados ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, à nossa própria vaidade, almejando um cargo para ter um tapinha nas costas, para ter muitas vezes palavras, olha, você conseguiu, parabéns, venceu. Mas para que significa tudo isso se nós não pudermos compartilhar esse nosso sucesso, essas nossas alegrias com as pessoas que convivem conosco, em prol de toda a sociedade na qual convivemos? Porque aqui estamos para tentar evolução e nunca conseguiremos essa evolução sozinhos. Sempre no auxílio dos outros. Por mais que conseguimos êxitos ou derrotas, tanto um quanto o outro vão ser instrumentos para o nosso burilamento e perfeição. E aperfeiçoamento do nosso próprio espírito. Eu vejo nesse sentido. Ok? Isso aí? Então tá, já. Boa noite a todos. Boa noite já, né? Já estamos 6 horas. Esse daqui? Esse aqui eu acho que é tudo baixo. Vamos usar aqui. Eu sou muito alta. Bom, a gente hoje teve uma palestra muito legal que dá para pensar, né? Acho que dá para pensar em termos que eu também, quando eu entrei na doutrina, eu ficava muito bronqueada porque minha amiga dizia que a gente tinha que sofrer. Então eu achei que foi legal o que ele falou, porque, e que você falou também, que não é uma vida para sofrimento. Deus não quer isso da gente, quer que a gente seja feliz, né? Isso que importa, né? Mas da melhor forma possível. Sofre. Tem jeito. Né? A gente deve 10, a gente não paga 10, mas assim, se a gente deve 10, uns 4,5, 4, Deus é bom, vai tirando, assim, mas alguma coisa a gente tem que saudar. Faz parte. Não. Senão nós não estaríamos aqui, né? Já estaríamos em outra dimensão. Então isso que importa, né? Talvez você vai trazer. Tá bom. Você eu sei que falta pouco. Bom. Nada, né? Bom, Jesus, vamos. Tá bom aqui. Um pouquinho mais para trás. Vamos. Jesus, com muito amor, com muita paz, com muita tranquilidade, nesse planeta de expiação e provas, vamos nos unir ao mentor, aos nossos espíritos protetores e a Jesus, para que possamos fazer uma vibração de amor por todas as pessoas que estão no planeta Terra sofrendo privações. Não precisamos ir muito longe. Aqui no Brasil, vamos pedir por aquelas pessoas que estão passando por enchentes, perdendo tudo que têm. Que Jesus ilumine a todas elas e façam que elas se unam, podendo cada vez mais perceber no que elas podem melhorar e aproveitar desse ensinamento. Que Jesus dê paz para todas elas e que elas encontrem o caminho da luz. Vamos caminhando pelos hospitais ou por algum lugar onde haja um leito de dor, que eles possam encontrar a tranquilidade por passar por mais essa provação. Que a equipe que atende, tanto espiritual quanto a equipe encarnada de médicos, enfermeiros, seja uma luz no caminho dessas pessoas. Que Jesus ilumine também
os asilos de velhinhos, que eles sejam uns companheiros dos outros, permitindo passar cada dia melhor o seu dia a dia. Que ele esteja também nos orfanatos, dando uma luz, uma palavra de amor, e sempre que for possível, havendo alguém para dar o carinho que muitas vezes vão os ajudar no seu dia a dia. Eu quero pedir para também aquelas pessoas, por algum motivo, que muitas vezes não sabemos qual, se envolvem com drogas, álcool e até o fumo, estragando o corpo que Jesus lhes deu. Que eles consigam perceber que é muito importante eles cuidar bem, porque nós recebemos esse corpo e nós vamos responder por ele quando chegarmos lá. Que eles façam uma reflexão e cada vez caminhem para cada vez mais sair do vício. Vamos agora aos nossos lares, passando por todos os cômodos da nossa casa, pedindo muita luz, muito amor, muita tranquilidade, e a todas as pessoas que estão lá, nossos parentes, nossos amigos, para que eles possam ter luz e cada vez mais caminhar no caminho do bem. Vamos agora pedir para possamos fazer um pedido por nós mesmos, para que cada vez mais aprendemos a lidar com esse corpo físico e com a parte espiritual da melhor forma possível, para que sejamos dignos de nosso Deus e possamos cada vez melhorar. Vamos agradecer ao mentor dessa casa e a todos os mentores, todos que estiveram aqui. Muito obrigado por essa palestra, por esse dia, por essa reunião, que possamos ir para casa mais enriquecidos do que chegamos. Que Jesus nos acompanhe. Graças a Deus.